Quando um grupo de deuses celestiais visitou a Terra milhões de anos atrás, eles viram potencial no planeta, mais específico em uma raça de pequenos primatas, que eles capturaram e fizeram experimentos usando química cósmica. Esses primatas modificados deram origem a 3 espécies humanoides diferentes. Os humanos, que a não ser que você seja um Skrull infiltrado, você já deve saber como são. Os deviantes, que devido a uma genética instável têm uma aparência monstruosa e extremamente variada. E os eternos, o melhor resultado da experiência dos celestiais. Seres imortais e superpoderosos, que ajudaram a moldar a história da humanidade, se tornando deuses, mitos e originando lendas. Nesse vídeo vamos focar na história dos Eternos, criados pelo lendário Jack Kirby na década de 70, contando a história mais ampla deles e entrando em detalhes dos personagens que vão protagonizar o filme da Marvel Studios. No decorrer das décadas, eles passaram pelas mãos de vários artistas e sofreram várias alterações em relação ao material original de Kirby, mas a base da história é a mesma. Então vamos lá. Por muito tempo, as 3 raças viveram separadamente pelo planeta, mas os deviantes se multiplicaram rapidamente e decidiram que tinham direito de ser donos de tudo, escravizando os primeiros humanos. Os Eternos inicialmente não fazem nada para ajudar, ficando na deles vivendo no alto das montanhas. Até que os deviantes têm a brilhante ideia de sequestrar alguns Eternos para dissecar e tentar ver como eles funcionam, o que deixa os superpoderosos bem putos. E por mais que existissem apenas centenas de Eternos para enfrentar milhões de deviantes, a briga foi boa, já que todos os Eternos, além de serem imortais, renascendo até mesmo se seu corpo for totalmente destruído, também voam, têm super força, super velocidade, vários poderes mentais, teleporte, atiram energia cósmica, alteram átomos. Como eu falei, todos têm esses poderes, mas cada um foca em uma coisa, uns sendo mais rápidos, outros mais fortes, outros melhores com magia, e assim segue. Além disso, os Eternos conseguem fazer um ritual chamado Unimente, onde todos eles juntam suas mentes sob o comando do líder dos Eternos e viram praticamente um cérebro gigante dourado com poderes cósmicos. Sim, é bizarro. Depois de um tempo, os Celestiais decidem visitar a Terra novamente para ver como as criaturas que criaram estavam tomando conta do planeta. A resposta? Não muito bem. Nos quadrinhos originais de Kirby, os deviantes disparam suas armas contra a nave dos Celestiais, que basicamente sente cócegas e decide revidar com um raio super poderoso que afunda a cidade dos deviantes no mar, matando a maioria deles e causando uma grande inundação no planeta. Muitos humanos morrem, mas alguns, auxiliados pelos Eternos, conseguem escapar em uma arca de madeira cheia de animais. Isso mesmo, você já ouviu essa história antes. Depois disso, os Eternos começaram a se enturmar mais, ajudando os humanos de tempos em tempos e protegendo o planeta dos deviantes. Essas interações com os humanos deram origem a diversas religiões e mitos, geralmente com os deviantes sendo vistos como demônios e os Eternos como deuses. No decorrer das eras, os Eternos também preparam o terreno para novas vindas dos Criadores Celestiais, que em sua 4ª visita iriam permanecer por 50 anos e julgar se o planeta é digno ou não de continuar existindo. Nós estamos vivos, então vocês já sabem que decisão eles tomaram. Nos quadrinhos mais recentes, os Eternos parecem cada vez menos com humanos e são mostrados mais como se fossem supercomputadores de carne, evoluídos para vigiar o planeta para os Celestiais. O filme vai focar em 10 personagens, mas nas HQs existem centenas deles, com a maioria vivendo na cidade de Olímpia e outros espalhados pelo planeta. Agora que você já sabe o que são os Eternos, vamos falar quem são os Eternos que vão aparecer no filme. Icaris. Vivido no filme por Richard Madden, o finado Robb Stark de Game of Thrones. Icaris é o foco da maior parte dos quadrinhos dos Eternos. Ele foi um dos primeiros a lutar contra os deviantes e quem guiou a Arca dos Humanos para segurança. Naquela época, ele tinha um outro nome que nunca foi revelado, então eu vou chamar de Roberto para facilitar contar a história. Centenas de anos depois de Noé e a Arca, Roberto foi até a Grécia Antiga, que para ele devia ser nova, e enfrentou um deviante que vivia em um labirinto, dando origem à lenda do Minotauro. Nesse meio tempo, ele se apaixonou e teve um filho com uma humana. A criança nasceu totalmente mortal e sonhava em voar. O nome dela? Icaris. Com isso, Roberto, querendo ser o pai do ano, criou com a ajuda de Fastos e Macari, já vamos falar desses dois, um par de asas tecnológicas para o garoto usar. Infelizmente, antes mesmo de poder ensinar o garoto a usar o presente, Roberto teve que enfrentar mais deviantes e pediu pro garoto não fazer merda nesse meio tempo. Ele fez merda nesse meio tempo. A missão do Roberto acabou demorando mais que o esperado e se estendeu por anos, o que fez o garoto crescer acreditando que seu pai tinha sido capturado pelas forças do mal. Então ele tentou usar as asas para resgatar o pai, mas acabou voando alto demais, ficando sem oxigênio e eventualmente morrendo ao cair no mar. Assim dando origem à lenda grega de Ícaro, o garoto das asas de cera que voou perto demais do sol. Devastado com a perda, Roberto abandonou seu antigo nome e passou a usar o nome de seu filho Icaris. Assim como os outros Eternos, Icaris tem acesso a toda aquela lista de poderes que falei anteriormente. Mas o que ele mais usa é o voo, super força e atirar energia cósmica pelos olhos. Cersei. Vivida no filme por Gemma Chan, que já teve uma breve participação como vilã em Capitã Marvel. Cersei é provavelmente a mais conhecida dos Eternos pelos leitores casuais dos quadrinhos, já que por muitos anos foi uma vingadora.
Na Grécia Antiga, ela encontrou o herói grego Odisseu em uma ilha e transformou os marinheiros dele em porcos, dando origem à história da feiticeira Circe. Centenas de anos depois, ela também atazanou o mago Merlin na corte do rei Arthur. Quanto aos poderes, ela tem todos o que já falamos anteriormente, mas foca mais em transmutação de matéria, criando ilusões e confundindo os inimigos. No filme, ela vai ter um relacionamento amoroso com Ícaris, mas nos quadrinhos isso nunca rolou. Ela apenas teve um relacionamento que vai e volta no decorrer dos milênios com o Makkari, e nos tempos atuais com o humano Dane Whitman, o herói Cavaleiro Negro, que vai ser vivido no filme pelo Jon Snow em pessoa. Tena, vivida por Angelina Jolie no filme, é a filha do grande líder dos Eternos, Zuras. O nome de nascimento dela é Azura. Inicialmente, ela teria dado origem às histórias da deusa Atena e ele a Zeus. Porém, no universo Marvel, os deuses gregos existem em uma outra dimensão, igual o Thor e os outros deuses nórdicos. Então a explicação para personagens tão parecidos é que em uma das visitas dos deuses gregos na Terra, eles conheceram os Eternos e fizeram um acordo, onde os Eternos serviriam como se fossem representantes dos deuses na Terra. Com isso, Azura mudou seu nome para Tena. Além dos poderes comuns dos Eternos, ela é uma das melhores no combate corpo a corpo e usa seus poderes cósmicos para criar armas. Makkari. No filme é vivida pela atriz Lauren Grindloff, porém nos quadrinhos a personagem é um homem. Ele focou praticamente toda a sua energia para se tornar o Eterno mais rápido de todos, por isso foi confundido diversas vezes com o deus grego Hermes, ou Mercúrio. Makkari, Mercúrio, entendeu a sutileza? Ele participou da guerra entre gregos e troianos, também passou pelo Egito, onde foi adorado como o deus da sabedoria Thoth, e nos anos 50 ensinou alguns truques de guitarra para o jovem Elvis. Gilgamesh. No filme é vivido por Don Lee, de Invasão Zumbi. 3.000 anos antes de Cristo, Gilgamesh governou Uruk, uma cidade na Mesopotâmia, dando origem a diversas lendas. No decorrer dos milênios, ele foi confundido diversas vezes com Sansão e Hércules. Inclusive, o quinto trabalho do Hércules, limpar o gigantesco estábulo do rei Augeas, no universo Marvel, foi feito pelo Gilgamesh. Por interferir demais com o mundo dos humanos, Zuras aprisionou Gilgamesh e ele se tornou o esquecido, mas após se redimir impedindo um ataque dos deviantes contra os celestiais, ele foi perdoado e ganhou um novo nome, Herói. Gilgamesh é o Eterno com maior força física, tendo uma vez segurado o mundo nas costas no lugar do Titã Atlas. Ajak. No filme, é vivido por Salma Hayek. É outro personagem que nos quadrinhos é um homem. Ajak lutou na Guerra de Troia e teve seus feitos confundidos com o do herói da mitologia grega Ajax, mas sua maior presença na história dos humanos foi na América Central, onde os astecas o adoravam como o deus Quetzalcoatl e os incas como o deus Tecumotzin. Além de ter os mesmos poderes dos outros Eternos, ele consegue conversar diretamente com os Celestiais e tentou preparar o mundo para a quarta vinda deles. Uma outra alteração no filme é que ela será a líder dos Eternos, cargo que nos quadrinhos já foi da Atena, do Ícaris e dos Zuras. Kingo, o Eterno do filme que menos apareceu nos quadrinhos. Ele é de um clã japonês dos Eternos e viveu boa parte da sua longa vida no Japão, inclusive aprendendo o caminho dos samurais e preferindo usar mais a espada do que seus superpoderes. Nos tempos modernos, ele se tornou um astro de ação do cinema japonês. No filme, ele será vivido por Kumail Nanjiani, e ao invés de um astro japonês, ele será um astro do cinema indiano. Phastos. Vivido no filme por Brian Tyree Henry, da série Atlanta, ele é o inventor e engenheiro dos Eternos, na antiguidade confundido com o deus ferreiro Hefesto. Ele é assombrado por sua imortalidade, sentindo um vazio existencial e procurando o sentido da vida. É nóis. Ele é um pouco mais forte fisicamente do que boa parte dos outros Eternos, carrega um martelo que atira energia e criou boa parte do arsenal da equipe, incluindo a katana do Kingo. Sprite. No filme será vivida por Leah McHugh. Nos quadrinhos o personagem é um garoto, o mais novo dos Eternos, e ao contrário dos outros, jamais cresceu, ficando constantemente preso no corpo de 11 anos de idade. Assim como a Cersei, ele focou seus poderes na arte da transmutação e ilusão, coisa que ele sempre usou para pregar peças nos humanos e até nos outros Eternos. Inclusive, foi uma aparição dele que inspirou Shakespeare a criar o personagem Puck, o elfo do livro dos sonhos de Uma Noite de Verão. Centenas de anos depois, ele inspirou outro personagem mais famoso, Peter Pan, ao tentar pregar uma peça no autor J.M. Barrie. Em sua ressurreição mais recente, Sprite ressurgiu como uma menina, algo que aparentemente é comum ocorrer com alguns Eternos depois de milênios, ou pelo menos é a desculpa que usaram para deixar mais parecido com o filme. Druig. No filme é interpretado por Barry Keoghan, e é um dos poucos Eternos maus dos quadrinhos. Primo de Ícaris, os dois nunca se deram bem. Ele aparece primeiramente como um dos Eternos infiltrados no governo russo, sendo um agente da KGB que gosta de torturar pessoas. Não muito tempo depois, ele se rebela e tenta usar uma arma proibida para matar um dos Celestiais que está analisando o planeta Terra. Inicialmente, o poder que ele mais usa é o de manipular energia e soltar fogo pelas mãos. Mais recentemente, ele começa a ler mentes e se especializa em encontrar o medo das pessoas e manipular em seu favor.
Esses são os 10 Eternos principais que vão aparecer no filme. Lembrando que os Celestiais, Deviantes e o futuro Cavaleiro Negro também vão dar as caras, mas é muita coisa pra mostrar em um vídeo só. Também é possível que mostrem alguma relação dos Eternos com o Thanos, já que nas HQs os Celestiais fizeram experiências em diversos lugares da galáxia, inclusive na lua de Saturno Titã, dando origem à raça de Eternos que o Thanos é descendente. Enfim, se gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários que outros personagens vocês gostariam de ver explicados nos futuros vídeos. É isso, valeu!